Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o nosso estudo de polinômios. Nós vamos começar com fatoração. Fatorar é decompor. Vejam aqui este exemplo. Polinômio é toda expressão algébrica racional inteira. Como se classificam os polinômios? Eles podem ser monômios, quando tem um termo, binômio, quando tem dois termos, trinômio, quando tem três termos e polinômio, quando tem mais de três termos. Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios. Vejam, casos de fatoração de polinômio. Primeiro caso, colocação de um fator comum em evidência. Neste caso, utilizamos a ideia de fazer grupos de polinômios. Ao fatorar, escrevemos a expressão na forma de produto de expressões mais simples. Então, eu tenho aqui o polinômio x² mais 2x possui sua forma fatorada. Podemos dizer que o monômio x ele é comum no primeiro e no segundo termo. Então, vamos colocá-lo em evidência e dividir cada termo do polinômio x² mais 2x por x. Fatorando, vamos ter x² dividido por x, eu tenho x. 2x dividido por x, eu tenho 2. Então, qual é o fator comum? X. Então, eu vou ter x vezes x mais 2. Eu coloquei o fator comum em evidência. O x é comum aos dois termos. Então, nós temos que x vezes x mais 2 é a forma fatorada do polinômio x² mais 2x. Exemplos de fatoração utilizando o fator comum em evidência. Vejam, eu tenho aqui, olha, o polinômio 10x mais 5. Quem é o fator comum aqui? É o 5. Ele é comum no primeiro termo, que eu tenho 10 dividido por 5, eu vou ter 2. Então, 5 é comum. E no segundo termo, então o fator comum é o 5. Colocando o 5 em evidência, eu tenho 2x mais 1. Se você multiplicar, você vai voltar ao polinômio. 5 vezes 2, 10, 10x. 5 vezes 1, 5. Vejam aqui este outro exemplo. Eu tenho 8x ao cubo, 2x², 6x. Quem é o fator comum? Vejam, eu tenho 2, porque eu posso dividir aqui, ó, fatorar o 8 e o 6. Então, eu tenho 2 como fator comum. Tem algum outro fator comum? Vejam, eu tenho x em todos os termos. Então, o x também é um fator comum. Eu vou dividir a expressão por 2x. 8x ao cubo dividido por 2x, 8 dividido por 2, 4. X ao cubo dividido por x, na divisão, o que nós fazemos? Nós subtraímos os expoentes. Então, eu vou ter 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, 8 dividido por 2, 4. X ao cubo dividido por x, x². O segundo termo eu tenho 2x² dividido por 2x. 2 dividido por 2 é 1. Quando o valor é 1, quando o coeficiente é 1, eu não preciso escrever. X² dividido por x, eu tenho x. Então, ficou o segundo termo, x. No terceiro termo, eu tenho 6x dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. X dividido por x, olha, 1. Menos o 1 desse x aqui do expoente 1, eu vou ter 0, que vai ser igual a 1. Então, eu tenho como resposta 2x vezes 4x² menos x mais 3. Eu fatorei o polinômio. Aqui nesse terceiro exemplo eu tenho
a elevado à sexta potência menos 4a ao quadrado. Quem é o termo, quem é o fator comum? O a ao quadrado, né? O a ao quadrado é comum, que eu posso fatorar aqui o 6. Então, eu vou colocar o a ao quadrado em evidência, porque é o fator comum. Então, eu vou dividir a elevado à sexta potência dividido por a ao quadrado, subtrai os expoentes, ó, 6 menos 2, 4. 4a ao quadrado dividido por a ao quadrado, ó, 2 menos 2 vai dar 1, então é igual a 4. Nesse quarto exemplo aqui eu tenho 4x ao cubo, 2x ao quadrado, 6x. Quem vai ser o fator em evidência? O x, porque está presente em todos os termos, e o 2, porque eu posso dividir o primeiro e o terceiro termo por 2. Então, eu tenho 2x como fator em evidência. Dividindo 4x ao cubo dividido por 2x, 4 dividido por 2, 2. X ao cubo dividido por x, eu faço 3 menos 1, 2. Segundo termo agora, 2x ao quadrado dividido por 2x, 2 dividido por 2, 1. Eu não escrevo o coeficiente 1. X ao quadrado dividido por x, eu tenho x, porque 2 menos 1 é 1. 6x dividido por 2x, eu vou ter 3. 6 dividido por 2, 3. X dividido por x dá 1. Vejam aqui agora, eu tenho 6x ao cubo, y ao cubo, menos 9x ao quadrado, y, mais 15xy ao quadrado. Eu posso fatorar o 6, o 9 e o 15 e encontrar um número que seja divisor dos 3. Então, qual o número que eu tenho que vai dividir 6, 9 e vai dividir 15? O 3, não é isso? Então, eu vou colocar o 3 em evidência, porque o 3 divide os 3 coeficientes. E a parte literal, eu tenho aqui x nos 3 termos e eu tenho y nos 3 termos. Então, eu tenho como fator comum 3xy. Aí, dividindo 6 dividido por 3, 2. X ao cubo dividido por x, eu faço 3 menos 1, 2. Y ao cubo dividido por y, a mesma coisa, eu faço 3 menos 1, 2. Agora o segundo termo, 9. 9 dividido por 3, 3. X ao quadrado dividido por x, eu vou ter x. Y dividido por y, eu tenho 1, então eu não vou escrever, então ficou 3x. O terceiro termo eu tenho 15 dividido por 3, 5. X dividido por x vai dar 1, eu não escrevo. Y ao quadrado dividido por y, eu tenho 2 menos 1, 1. Então, ficou 5y. Vamos continuar. Veja, você já aprendeu a decompor o número em fatores primos. Que tal relembrar como se faz decompondo os números a seguir em fatores primos? Vejam que eu tenho o número 36. No exemplo aqui, ele foi decomposto em fatores primos. Eu pego o primeiro número primo, que é divisível pelo 36, que é o 2. 36 dividido por 2, eu tenho 18. 18 dividido por 2, eu tenho 9. 9, ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. 9 dividido por 3, eu tenho 3. Que dividido por 3, eu tenho 1. Então, como que ficou o 36 decomposto em fatores primos? Ficou 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que eu tenho aqui. Vamos fazer a decomposição dos fatores primos destes números abaixo. Vejam, o 9.
eu tenho 9. Então, peraí. O 9, ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 eu tenho 1. Decompondo fica 3 vezes 3. Eu apaguei aqui, mas eu vou fazer de novo. 9 dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Decompondo eu tenho 3 vezes 3. 50. Vamos decompor 50 em fatores primos. Então, eu tenho 50. Começo sempre pelo menor número primo. Qual o menor número primo, né? Depois de 1? Tem o 2. 50 dividido por 2, eu tenho 25. 25, ele não é divisível por 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5, eu tenho 5, que dividido por 5, eu tenho 1. Então, eu tenho o número 25 decomposto em fatores primos. Eu tenho o número 50 decomposto em fatores primos. 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. O número 48, decompondo em fatores primos, eu tenho 48 dividido por 2, eu tenho 24. Dividido por 2, eu tenho 12. Dividido por 2, eu tenho 6. Dividido por 2, eu tenho 3. Dividido por 3, eu tenho 1. Como que vai ficar a decomposição? 2, quantas vezes o 2 repete? 1, 2, 3, 4. Vezes 3. O 72. 72 dividido por 2, eu tenho 36. Dividido por 2, eu tenho 18. Dividido por 2, eu tenho 9. Dividido por 3, eu tenho 3. Que dividido por 3, eu tenho 1. O 2 repete 3 vezes. Eu poderia representar isso aqui em potenciação, mas o objetivo aqui é aprender, revisar como fatorar, como decompor o número em fatores primos. Eu vou representar aqui só para você lembrar. Eu posso representar isso aqui como potência, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Só para você lembrar, tá? Mas o nosso objetivo aqui é que você lembre como que se faz a decomposição de um número em fatores primos. Número 2. Observe o retângulo abaixo. Complete os espaços nas alternativas abaixo, colocando o fator comum em evidência em cada polinômio. Então, eu tenho um polinômio na letra A, 2x ao quadrado mais 4x. Qual é o fator que se repete aqui? Eu tenho, olha, o 2, porque ele é um número que pode ser dividido tanto pelo primeiro termo como pelo segundo. Então, o 2 se repete. Qual outro número? Né? No caso, eu tenho o x. Então, eu tenho esse aqui, né? Aqui na letra B eu tenho, ó, 7. Ele se repete no primeiro e eu posso fatorar o 14 aqui por 7. Então, eu tenho 7. O A se repete? Não. Então, é apenas o 7. Aqui eu tenho, olha, 16x ao quadrado menos 16x. Qual o fator que está se repetindo aqui? O 16 e o x, não é isso? Na letra D eu tenho 10x ao quadrado, 10x. Qual o fator que está se repetindo? O 10 e também o x. Na letra E eu tenho 5x ao quadrado, 25. Qual o fator que se repete? Eu posso fatorar o 25, dividindo por 5. Então, eu tenho o 5 como fator comum. Vamos a mais um. Fatore as expressões algébricas abaixo, colocando o fator comum em evidência. Veja aqui, olha, eu tenho este polinômio. Qual é o fator comum? Eu tenho o
x, que está presente em todos os termos. Então, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar A mais B mais C mais D vezes x. Aqui eu tenho, olha, fator comum eu tenho 3 e eu tenho B, não é isso? Então, eu vou colocar 3B como fator comum, 3B, em evidência, M menos X menos N. Agora, vamos aqui na letra C. Eu tenho 2 e eu tenho 8 e 4. Eu posso fatorar o 8 e o 4, então eu vou dividir o 8 por 2 e vou dividir o 4 por 2, colocando 2 em evidência. O x é fator comum em todos os termos, posso pôr o x em evidência. E o y também, que é fator comum em todos os termos. Fatorando, eu tenho 2 dividido por 2, 1. X ao quadrado dividido por x, eu tenho x. Y dividido por y, eu tenho 1. O segundo termo, eu tenho 8 dividido por 2, 4. XY dividido por XY vai dar 1. Então, no terceiro termo, eu tenho 4 dividido por 2, 2. XY dividido por XY, eu vou ter 1, então eu vou ficar com 2z. Agora, eu tenho uma dica importante para você. Veja só. Olá, pessoal. Eu e a professora Flávia Nunes somos professoras multiplicadoras do projeto Khan Academy. Conosco está a Nádia, que além de coordenar o projeto da Khan Academy em Valadares, ela também coordena o nosso grupo de matemática. Ela tem um recado importante para vocês. Dia 8 de setembro começou o campeonato e ele termina dia 29 de novembro. Consulte o seu professor. Continue aprendendo e participe do campeonato. Espero que você tenha gostado da dica. Hoje nós vamos ficar por aqui. E para acessar a plataforma LISMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece na tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!